Passamos então à conferência de encerramento do Congresso com o título Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, proferida pelo diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Filomeno Fortes. Desejamos a todos uma boa sessão. Quero cumprimentar em primeira mão a senhora bastonária da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal, a professora doutora Ana Paula Martins, pela gentileza de me ter convidado para participar num congresso com tanta qualidade. Aliás, acabamos de verificar agora mesmo, até com os pósteres que foram apresentados, que realmente a qualidade foi fantástica e, para mim, é uma agradável surpresa e uma grande honra ter acedido ao convite. Queria também cumprimentar o meu caro amigo, o professor Dr. Helder Mota Filipe, que é o presidente deste congresso, também pelo convite, pela gentileza e pela possibilidade que nós temos, efetivamente, de colaborar e trabalhar no futuro em equipa. A minha conferência é uma conferência que não é fácil de proferir. Todos nós falamos de objetivos de desenvolvimento sustentável e chamou-me a atenção, também de forma muito agradável, que a temática deste congresso foi toda direcionada, efetivamente, para os objetivos do desenvolvimento sustentável. E isso, em grande medida, facilita a minha intervenção, pois há situações que eu não vou referenciar na minha conferência, mas que, felizmente, já foram referenciadas nas conferências anteriores. Eu vou procurar também fazer uma conferência um pouco mais crítica, não tão exaltante dos objetivos como uma forma do mundo sair desta situação, mas criticando um pouco aquilo que efetivamente está a acontecer e o que poderá vir a acontecer. E, por isso, começo com esta afirmação, que não existe presente sem passado, nem futuro sem presente. Quer dizer que, antes de chegarmos aos objetivos do desenvolvimento sustentável, nós passamos por outras fases que são importantes recordar. Muito rapidamente, eu já estou a fazer a introdução ao tema, vamos fazer uma breve análise da situação atual, vamos passar pelos desafios e, finalmente, algumas conclusões muito breves. Temos aqui a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com 17 objetivos, 169 metas. Todos nós vamos percorrendo dia a dia todas estas metas e todos estes objetivos. Eu coloco um ponto de interrogação, efetivamente, em toda esta agenda. Em 1978, eu recordo que na ex-União Soviética houve a Conferência Internacional sobre os Cuidados Primários de Saúde e aprovou-se a Declaração de Alma-Ata. Esta declaração, que começou a ser efetivamente implementada apenas em 1980, tinha uma componente muito importante que ligava já os aspectos da saúde aos aspectos sociais, aos aspectos económicos. E também, como podem ver, já falava em espírito de justiça social. Isto enquadra-se muito numa das apresentações que nós acabamos de ver hoje em relação aos próprios migrantes. Portanto, em 2000, por cerca de 20 anos depois, nós saímos da Declaração de Alma-Ata e passamos para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Eram menos ainda e se podem olhar para o lado direito do quadro, vão verificar que havia uma perspectiva de até 2015 haver um certo desenvolvimento da situação a nível mundial, mas, infelizmente, ficamos muito por baixo daquilo que era expectável. As questões ambientais globais, que são muitas, têm uma grande relação
com tudo aquilo que possam ser os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio ou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Desde o efeito estufa, a contaminação ambiental, a questão da camada de ozono, a chuva ácida e o que muito se tem discutido ultimamente, a perda da biodiversidade. São questões ambientais que estão integradas, são intrínsecas. E, como esta agenda era bastante rica, foi alvo de uma série de encontros, e podem ver desde a Conferência de Estocolmo já em 1972, a ECO 92 teve um papel muito importante e desenhou políticas e estratégias muito abrangentes. Depois temos uma declaração da CPLP de Luanda em 2008. Mais recentemente, nós tivemos uma declaração da Praia já em 2019. Quer dizer que a nossa lusofonia, a nossa comunidade já tem estado preocupada com as questões do meio ambiente há muitos anos. O que é que nós verificamos é que, efetivamente, o Índice de Desenvolvimento Humano continua numa situação caótica. Olhamos para este mapa e vemos que a maior parte do continente africano, uma boa parte do continente asiático, a América Central e até a própria América Latina em baixo, tem grandes problemas ainda no Índice de Desenvolvimento Humano. E estamos a falar em 2019. Significa que, desde a declaração de Alma-Ata até a presente data, o Índice de Desenvolvimento Humano não sofreu nenhuma situação que pudesse ser destacável. Ainda este ano, em 2020, a própria Organização Mundial da Saúde preocupou-se com a situação da água, do saneamento e da higiene, relacionada principalmente com a situação das chamadas doenças negligenciadas ou doenças da pobreza. E, como podemos ver, a situação é bastante crítica. Elas afetam cerca de 1 bilhão de pobres a nível mundial, incluindo 149 países. 2,4 bilhões de pessoas, 1.000 milhões, têm problemas de acesso às disponibilidades sanitárias. 663 milhões de pessoas têm dificuldades de acessibilidade aos recursos hídricos. E depois temos outra situação gravíssima, que é 946 milhões de pessoas que defecam ao ar livre. Quer dizer que, efetivamente, em 2020, a OMS constata que nós continuamos a viver uma situação deprimente do ponto de vista de higiene, saneamento do meio, acesso à água potável. E, naturalmente, que as doenças chamadas doenças da pobreza continuam a ser uma grande preocupação. O objetivo 1 do desenvolvimento sustentável é a pobreza. E eu escolhi exatamente esta meta, até 2030, erradicar a pobreza extrema em todos os lugares, atualmente medida como pessoas que vivem com menos de 1,25 dólares por dia. Esta fotografia que eu selecionei foi retirada há poucos dias de um país bastante conhecido e que mostra perfeitamente, está nas redes sociais e é uma forma de mostrar que, efetivamente, falar em erradicar a pobreza extrema nesta fase em 2020, com uma foto destas, nós sentimos que o desafio é muito grande e que não vai ser naturalmente fácil para os próximos anos. Quer dizer que na nossa agenda 2020-2030 nós conseguirmos erradicar esta pobreza. E não basta dizer que vamos passar de 1,25 dólares para 3 ou 5 dólares, porque não vai resolver a mesma situação. A pobreza é uma situação transversal em todo este desenvolvimento que nós preconizamos ser sustentável. Escolhi também
este objetivo, paz, justiça e instituições eficazes, e temos ali uma fotografia que percorreu o mundo, é subejamente conhecida de todos nós pelos mídias, aconteceu muito recentemente, portanto, há cerca de 2, 3 meses no máximo, relacionado com uma situação, com as situações de injustiça, de desigualdade, de agressividade, de falta de justiça, de falta de paz, num grande país como os Estados Unidos da América, que nós acreditaríamos que deveria ser um país exemplar em relação a todo este desenvolvimento sustentável. Temos aqui outro slide que preconiza até 2030, em relação à saúde de qualidade, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos. E esta fotografia, infelizmente, foi tirada por mim, no exercício das minhas funções médicas. Temos ali 3 crianças com malária grave, em coma, com dificuldades, sem grandes condições de podermos tratar condignamente estas crianças. Portanto, isto repete-se no dia a dia ainda, infelizmente, nos nossos países. E nós continuamos a gritar que precisamos de uma saúde de qualidade. Portanto, esta fotografia mostra exatamente o oposto daquilo que, infelizmente, está a acontecer. Ainda em relação à saúde de qualidade, do lado esquerdo nós temos a tuberculose. Até 2030 preconiza-se acabar com as epidemias de sida, tuberculose, malária, doenças tropicais negligenciadas. E eu coloco aqui mais um desafio. Podemos ver que a situação da tuberculose nas áreas mais escuras é onde há maior prevalência da tuberculose. A situação é gravíssima, tende a agravar-se ainda mais com a situação da resistência aos medicamentos para o tratamento da tuberculose. Sabemos que continuamos sem ter uma vacina para o VIH-Sida. Em relação à malária, temos uma grande preocupação, pois continuamos com um número limitado de medicamentos disponíveis. E do lado direito, mais uma fotografia tirada por mim no exercício das minhas funções, as doenças negligenciadas. Aquilo é uma situação de filariose linfática que nos nossos países é muito frequente e que nós não vemos nos próximos anos um combate àqueles 3 vetores. Temos ali 3 mosquitos com características diferentes, o Anopheles, os Culex, todos eles transmitem filariose linfática. Portanto, se nós conseguíssemos terminar pelo menos com um daqueles mosquitos, nós já conseguiríamos reduzir a transmissão da malária. Se conseguíssemos acabar com os 3, conseguiríamos terminar com estas doenças negligenciadas, com a filariose linfática, e não só. Todos sabemos que quer o dengue, quer chikungunya, estas doenças, o próprio Zika, são transmitidas por estes vetores, e não vai ser efetivamente fácil, nos próximos 10 anos, nós conseguirmos acabar com as epidemias tal como está concebido nesta declaração. A ação climática, que tem uma grande importância em toda esta dinâmica. Eu escolhi esta foto de um furacão que atingiu o Haiti muito recentemente e, como podemos ver, isto repete-se semanalmente a nível mundial e nós não vemos grande capacidade para respondermos efetivamente a estas situações de catástrofe. E estamos a falar de catástrofes e não estamos a juntar as pandemias. Em relação à ação climática, o reconhecimento dos países em relação à importância desta ação climática, eu coloquei ali um potencial de uma luz no fundo do túnel. Depois o John Kerry foi escolhido pelo Biden para o combate à crise climática. Ele teve a oportunidade de assinar o Acordo de Paris, que foi o grande documento que permitiu que se começasse a refletir e a discutir bastante sobre a questão do clima. E, como sabemos,
ainda presidente dos Estados Unidos recusou-se a admitir que as questões climáticas pudessem efetivamente influenciar toda a dinâmica do planeta. Temos aqui alguns desafios. Também, outro desafio que para mim é fundamental, é importante, os conflitos continuam a ser a maior ameaça. Nós continuamos a assistir, e foi dito também aqui em algumas apresentações, continuamos a assistir a uma grande instabilidade a nível mundial, a nível de quase todos os continentes, e sem resolvermos a questão das guerras, dos conflitos internos, dos conflitos intercontinentais, naturalmente que não vamos ter capacidade de falar em desenvolvimento sustentável. Em 1985, eu estava numa reunião da Assembleia Mundial da Saúde e estava a ser proposto que cada país africano com a malária endémica poderia resolver a sua situação se recebesse pelo menos 2 milhões de dólares. A minha intervenção na altura foi: será que eu, com 2 milhões de dólares, vou conseguir resolver o problema dos 40 mil deslocados que eu tenho no meu país e 500 mil refugiados? Portanto, sem resolver a questão dos conflitos, não é possível falarmos em desenvolvimento sustentável. Um outro desafio tem a ver com o percentual de crianças pobres. E, como podem ver, eu coloquei ali 20% das crianças de famílias mais pobres têm 2 vezes mais probabilidade de ter problemas de desenvolvimento. E quando comparamos com os 20% mais ricos, a propensão de uma diminuição do seu desenvolvimento e de não irem à escola é 4 vezes maior. Portanto, temos aqui outro grande desafio. Mais um desafio: as emissões globais de dióxido de carbono, embora haja um grande movimento, a verdade é que aumentaram mais de 50% desde 1990. E isto também é reforçado pela escassez de água. Estamos com 40%, quando pensamos que um país como a África do Sul tem problemas graves com a água, em que a população tem que colocar a água em tambores e em garrafões numa fase destas, e é um país que tem uma bacia hidrográfica razoável. Nós pensamos que, efetivamente, a questão da água ainda vai ser um grande problema em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Continuamos, apesar de todo o esforço que tem sido feito, com cerca de 800 milhões de pessoas a viverem em extrema pobreza. Como é que vamos resolver? Isto também é uma questão transversal, como eu já referenciei. A pobreza não basta que eu pense que vou dar a residência e não vou dar saúde. Eu tenho que dar residência, eu tenho que dar saúde, eu tenho que dar escola. Portanto, eu tenho que juntar todos os elementos. Em relação ao género, tem sido outra grande preocupação e há uma grande diversidade de comportamentos de continente para continente. Nós sabemos que o género feminino continua a ter uma grande discriminação em relação ao emprego, em relação à atividade política, em relação, inclusive, se me permitem dizer isso, eu constatei, por exemplo, que aqui em Portugal há uma grande celeuma, porque em muitas empresas, mulher e homem, a exercerem a mesma atividade, o homem acaba por ter um salário diferenciado em relação à mulher. Portanto, mesmo aqui ainda encontramos estas situações. Quando descemos para os países em vias de desenvolvimento, a situação é muito pior. E quando passamos para países que têm outro tipo de cultura, a situação ainda é mais grave. Agora temos um desafio maior, para além destes que eu estive a apontar. Nós temos aqui a Covid-19 versus os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estamos a falar em erradicação da pobreza, a Covid vem agravar neste momento a pobreza. É facto consumado a nível mundial. Nós precisamos de uma saúde de qualidade.
A Covid, neste momento, está a agravar os indicadores de saúde. E quando nós pensamos que estamos a falar não de uma pandemia, mas já de uma sindemia, quer dizer que, dentro dos próximos meses, nós vamos ter problemas, já estamos a ter algumas dessas dificuldades, com doentes com doenças crónicas que não estão a ser acompanhados, doentes com cancro, doentes com hipertensão, doentes com diabetes. Quer dizer que nós... E problemas mentais. Quer dizer que, dentro dos próximos meses, a repercussão desta pandemia vai ser muito gravosa em relação àquilo que nós pensamos saúde de qualidade. E já há bocado tivemos também aqui uma afirmação numa das apresentações em relação ao burnout. Quer dizer que os próprios trabalhadores de saúde neste momento já estão a ser vítimas. Portanto, se eu estou cansado, até que ponto eu consigo libertar uma saúde de qualidade? Também pretende-se trabalho digno e crescimento económico. O desemprego está a ser também um facto consumado. Educação de qualidade. Naturalmente que há uma diminuição do rendimento escolar. Estamos a tentar adaptar-nos a novas formas Este congresso é um exemplo disso. Estamos a tentar nos adaptarmos, mas até nos adaptarmos, rentabilizarmos as novas estratégias e as novas práticas, o rendimento escolar naturalmente vai sofrer. Parcerias para a implementação dos objetivos. O que nós temos estado a constatar é que, por força da Covid, essas parcerias que já eram, de certa forma, interesseiras do ponto de vista político, económico, regional, neste momento reduziram, porque cada país está mais preocupado com o investimento no seu próprio país do que a ir apoiar outros países. E depois, um dos grandes objetivos do desenvolvimento sustentável, e que a OMS, inclusive, criou um programa a nível mundial há uns anos atrás, cidades e comunidades saudáveis. Neste momento, o que nós verificamos realmente é uma desestabilização muito grande e em países em que o desemprego começa a ser mais evidente, a situação da delinquência começa a ser predominante. E isto vai criar, naturalmente, uma situação de caos. Em resumo, nós poderíamos resumir as determinantes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a saúde, água e saneamento, habitação, emprego, nutrição, migração. Acabamos de ouvir aqui a importância da migração, os desastres, os conflitos, fatores socioculturais e, finalmente, as alterações climáticas. Isto no contexto dos países em vias de desenvolvimento, nós chamamos efetivamente pobreza, pois estas determinantes não são de grande destaque. A Universidade Nova de Lisboa, no mês de setembro, organizou uma sessão científica que chamou Nova Science Day e tivemos a oportunidade de ouvir um dos nossos grandes professores de Saúde Pública Internacional, o professor Tiago Correia, que fez uma abordagem em relação aos desafios para as metas do desenvolvimento sustentável. E ele colocou algumas possibilidades. Eu convido quem estiver interessado a ir ao YouTube, recorre ao YouTube, Tiago Correia, e vai verificar que foi bastante interessante. São 20 minutos de preleção e temos a resumir que ele lançou o Global Health como o grande desafio para podermos, eventualmente, nos próximos 10 anos, virar a situação do desenvolvimento sustentável. E ele utilizou um framework que coloca 5 possibilidades. Uma, termos em conta as diferenças geográficas. A outra, a cooperação internacional, tem que ser efetivamente concreta e tem que ser solidária. Depois, tem que haver uma boa compreensão em relação ao bem-estar individual, em relação aos cuidados de saúde, o acesso aos cuidados de saúde e outro desafio, a transdisciplinaridade, investigação e intervenções.
Depois ele desenvolve este framework procurando justificar como é que em cada uma destas componentes nós podemos, através do Global Health, da saúde global, da saúde pública internacional, conseguirmos dar, talvez, diminuir o impacto do incumprimento que vamos ter certamente em relação ao cumprimento das metas estabelecidas. As minhas conclusões, e eu responsabilizo-me inteiramente por elas. Primeiro, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são para serem cumpridos, não tenho dúvida nenhuma. O mundo necessita de ter uma baliza para poder reagir, para continuar a trabalhar para desenvolverem-se planos estratégicos. Agora, a atual Agenda 2020 é factível de ser implementada? Neste resumo que eu acabei de apresentar, está evidente que não vai ser possível nós implementarmos esta agenda. Significa que os países, neste momento, têm que se preocupar em reunir, em rever a agenda que foi aprovada para 2030, para ver até que ponto nós podemos adaptar, adequar e minimizar todo o impacto que vamos verificar nos próximos 10 anos. As metas vão ser cumpridas. Para mim também é óbvio que não vamos cumprir essas metas. Quer dizer que, a par da revisão da agenda, nós devemos também rever as nossas metas. Em relação à nossa comunidade, e ficou evidente neste congresso que a CPLP está engajada, que os países estão engajados, nós temos um plano estratégico da CPLP, chamamos PECS, que prevê, entre outras intervenções, os cuidados primários de saúde. Nós colocamos como uma prioridade os cuidados primários de saúde, colocamos a resposta a emergências como outra das grandes prioridades. Os nossos países não estão preparados. Se as grandes potências não estavam preparadas para uma pandemia deste género, muito menos os nossos países, principalmente dos PALOP. E a outra é em relação às doenças negligenciadas. Portanto, pensamos que a nossa comunidade de língua oficial portuguesa tem capacidade para se juntar, discutir e fazer a sua própria agenda em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Precisávamos de um quadro lógico se quiséssemos que isto fosse efetivado para a Agenda 2030. Precisamos de políticas mais coerentes, de prioridades, estratégias, financiamento é fundamental, a tecnologia tem que acompanhar. O grande investimento tem que continuar a ser feito em relação aos recursos humanos. Estou quase a terminar. Eu queria dizer que, para mim, é um grande orgulho estar aqui a proferir esta conferência. O meu avô foi farmacêutico há cerca de 80 anos atrás e, para mim, ele foi sempre uma grande referência. E portanto, estar aqui, para mim, é um grande prazer. Eu acredito que os farmacêuticos têm uma grande responsabilidade no desenvolvimento sustentável. Não só em relação à Covid-19, já vimos que há toda uma dinâmica e infelizmente, vamos falar claro, encontramos muitos políticos hoje que são especialistas em saúde pública e em farmácia e em outras matérias. Os farmacêuticos têm uma grande responsabilidade em relação a esta dinâmica. No VIH-Sida, em relação à tuberculose, já disse há pouco que nós continuamos preocupados com a multiresistência à tuberculose. Em relação à malária, nós continuamos a utilizar os derivados da artemesinina. Estamos a utilizar cada vez menos o quinino. O quinino tem resistências em alguns locais. Eu, há 5 anos, pelo menos, no mínimo, que eu já não utilizo o quinino em casos graves de malária e fico surpreendido quando vejo que em Portugal ainda se continua a utilizar quinino. Em muitos países, e eu pessoalmente deixei de utilizar o quinino, uso artesanato endovenoso, é mais eficaz, tem menos efeitos colaterais e consigo salvar mais vidas. Portanto, em relação à malária,
os farmacêuticos têm um grande papel a cumprir. Temos questões relacionadas com a farmacodinâmica, com a farmacovigilância, e os Ministérios da Saúde necessitam que essa máquina funcione para podermos ser mais eficazes. Nas doenças tropicais negligenciadas, são doenças que continuam com tratamentos ainda do século passado. Eu continuo pasmado, por exemplo, a tripanossomose, que é a doença do sono, a tripanossomose humana, continua a utilizar medicamentos que 15% dos doentes morrem simplesmente porque estão a utilizar aqueles medicamentos. Não houve uma evolução ao longo destes anos todos para novas terapias. Nós continuamos a utilizar ainda para o tratamento, por exemplo, das filarioses, o Mectizan. Para meu espanto, aqui na Europa, Mectizan é utilizado fundamentalmente na veterinária. Bom, e as pessoas têm, o Mectizan é ivermectina. As pessoas têm alguma dificuldade em medicar a ivermectina aqui na Europa, porque é medicamento da veterinária. Pois eu utilizei para milhões de pessoas, e digo milhões porque nós, em África, temos projetos de erradicação, de eliminação da oncocercose, por exemplo, em que nós fazemos a ivermectina de forma massiva. Então, eu penso que tem que haver também esta ligação maior entre os farmacêuticos dos vários países da nossa comunidade. A resistência aos antibióticos é outra grande preocupação. Nós sabemos que a questão ligada com os macrólidos, com a ciprofloxacina, é utilizada de uma forma anárquica em todo o mundo. É muito fácil eu receitar a ciprofloxacina, porque o doente, se tem malária, é obrigatório que tenha uma infecção urinária. Se tem febre tifoide, também é para levar a ciprofloxacina. E então a OMS está preocupadíssima com a resistência que temos neste momento em relação à ciprofloxacina. A azitromicina, antes de nós começarmos com a questão da Covid, já havia alguma irregularidade, principalmente em África, no uso anárquico da azitromicina. Neste momento em que a azitromicina é um dos antibióticos de eleição para a Covid, precisa de ser ainda muito mais protegida. Quer dizer que os nossos farmacêuticos, os nossos especialistas, têm que ter uma ação muito mais dinâmica em relação às políticas aí. Em relação às vacinas, nós sabemos que ainda há um percurso grande a percorrer. Não vamos discutir as vacinas da Covid, mas temos que efetivamente estar um pouco atentos e não nos precipitarmos em relação àquilo que vai acontecer nos próximos tempos. Em resumo, os nossos farmacêuticos têm uma grande responsabilidade em relação à assistência, à investigação e à promoção da saúde. Finalmente, como eu estou em representação aqui do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, eu gostaria de deixar esta mensagem, que nós temos uma missão em relação às ciências biomédicas, à medicina tropical e à saúde pública internacional e global. Implementamos desde o mês de dezembro, no âmbito já um pouco do desenvolvimento sustentável, um protocolo de cooperação. Nós constituímos um Centro de Ciência LP no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que envolve não só a área da saúde, mas envolve também a área da veterinária, a área do meio ambiente e a área das engenharias. Portanto, temos aqui uma oportunidade para podermos, efetivamente, de uma forma multidisciplinar, multissectorial, desenvolvermos com os países de língua oficial portuguesa uma boa dinâmica em termos de formação, de investigação. E aqui aproveito para dizer, eu vi uma apresentação em que havia uma solicitação para termos um biobanco a nível da CPLP. Eu quero informar que o Instituto de Higiene e Medicina Tropical tem um biobanco e, neste momento, é uma das minhas grandes prioridades. Também foi dito numa apresentação hoje, à tarde, que a biomedicina tem que ser um dos grandes focos a ser desenvolvido em relação à nossa comunidade. A biomedicina é, efetivamente, a nossa grande prioridade no Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Portanto, a biomedicina, com a saúde pública e com a clínica tropical,
devem fazer todo um conjunto que permitam que avancemos em equipa na comunidade dos países de língua oficial portuguesa. Para terminar, dizer que o Instituto está engajado em apoiar os países de expressão portuguesa. Em Angola, nós conseguimos apoiar a estruturação de um laboratório por causa da Covid, conseguimos fazer formação à distância. Neste momento, estamos a apoiar a Guiné-Bissau, estamos a fazer investigação multicêntrica com Moçambique, com Cabo Verde e, portanto, eu queria deixar ficar aqui o desafio à ordem dos colegas da farmacologia. Podemos trabalhar efetivamente em equipa. E, finalmente, falar em desenvolvimento sustentável. Eu termino com esta imagem. Muito obrigado.